Pastor, você acha que a igreja evangélica no Brasil e no mundo está complicando a vida cristã? Eu acho que a tendência em toda a igreja é complicar o que Deus faz simples. É uma tendência humana complicar coisas. Eu tenho essa crença no meu coração. A complexidade é do diabo. A simplicidade vem de Deus. Quando uma coisa está super complexa, eu acho que naquilo eu estou vendo não a mão de Deus, mas a mão dos homens ou a mão do maligno. Por exemplo, quando eu estava tentando discipular pessoas muitos anos atrás, no início do meu ministério, minha maneira de discipular as pessoas era uma coisa complicada. Porque eu tinha na minha mente que discipular uma pessoa é uma coisa complexa. Eu tinha na minha mente que talvez a pessoa tivesse que fazer muitos cursos bíblicos para ser um discípulo. Mas eu descobri que o segredo do discipulado não é uma coisa complexa, é Jesus. É literalmente chegar no ponto onde você diz, para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então eu comecei a usar João 15, a ilustração de Jesus sobre a videira e o agricultor, e eu descobri que quando você simplifica tudo e fica focado em Jesus, o discipulado acontece naturalmente na vida de pessoas. Então a resposta é sim, eu acho que nós, seres humanos, e na igreja evangélica, nós complicamos o evangelho. Então eu estou orando que Deus, mais uma vez, faz na igreja evangélica uma mudança para que o discipulado possa ser tão simples como uma vinha. Essa é a minha oração. Pastor, se você pudesse descrever uma igreja saudável, como seria? Bom, eu acho que Jesus descreveu uma igreja saudável em João 15. Ele descreveu uma igreja onde cada pessoa é um ramo e essa pessoa tem a responsabilidade de cooperar diretamente com ele. Então, para mim, uma pessoa que faz parte de uma igreja, que coopera com sua igreja, que vive as atividades da sua igreja, está fazendo uma coisa excelente. Mas também eu vejo uma igreja saudável como sendo uma igreja onde cada pessoa tem a responsabilidade de viver Jesus. E não somente cooperar com uma programação de uma igreja, mas literalmente ser a igreja, ser o corpo de Cristo. Então, como pastor, eu tenho muita experiência em mobilizar pessoas na igreja, de trazer pessoas para a igreja. E é uma coisa sensacional ver pessoas chegando na igreja. Mas também é uma coisa linda quando você começa a perceber que a igreja é a igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma coisa linda quando você começa a ver pessoas vivendo Jesus no dia a dia e participando sim na sua igreja, nas suas atividades e projetos, mas sabendo que a vida cristã é em todo lugar, o tempo todo. Então, para mim, uma igreja saudável, ela é uma igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma igreja que vive Jesus momento a momento. É uma igreja que vive numa cidade para literalmente ser a presença de Deus na cidade. Então, eu como pastor sei que isso não é fácil. Não é fácil, mas eu creio que esse é o alvo que Jesus nos deixou em João capítulo 15. Qual o seu sonho para si mesmo? O sonho que eu tenho para mim é um sonho de eu ser a pessoa que Deus tem em mente para eu ser. Quer dizer, eu quero ser o Carlos McCord que Deus tinha em mente quando Ele me salvou. Eu tenho certeza que Deus tem um alvo onde eu preciso chegar, um lugar onde eu preciso chegar.
Ele descreve essa pessoa em Mateus 5, 6 e 7. Ele descreve no Sermão da Montanha uma pessoa que sabe virar a face, sabe andar uma segunda milha, uma pessoa que não se preocupa, uma pessoa que consegue realmente amar, perdoar, não julgar. E quando eu vejo essa pessoa que ele descreveu em Mateus 5, 6 e 7, eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus vivendo aqui neste mundo. Então, meu sonho é ser como Jesus. Eu vou continuar sendo Carlos, mas eu quero ser Carlos vivendo aqui neste mundo da mesma maneira que Jesus viveu aqui neste mundo. E eu creio que Jesus viveu aqui permanecendo no seu Pai, literalmente recebendo do seu Pai tudo e fazendo a vontade do Pai. Agora, todo dia é um desafio a permanecer em Cristo. Porque, literalmente, eu não posso usar o que eu fiz ontem ou viver a espiritualidade de ontem. Eu tenho que viver uma espiritualidade nova todo dia. Então, eu quero ser como Jesus. Eu quero ser Carlos McCord realmente vivendo Jesus. Então, esse é meu sonho, meu alvo.